Como ler? Como ler Josué? O livro de Josué é um companheiro maravilhoso em fases, em períodos como esses que nós estamos encarando, de complexidade, de paralisia, desesperança, ansiedade, encharcado na incredulidade muitas vezes. Meus irmãos, eu quero oferecer orientações muito básicas, mas que de algum modo contribua com a sua leitura do livro de Josué. O livro de Josué, ele é um livro de ligação, ele traz a ligação histórica do Pentateuco, do tempo de Moisés no Egito, no deserto, com os livros históricos. Ele é o primeiro dos livros históricos. Então ele traz a ligação com a vida em Canaã, que é a terra prometida, com o governo dos juízes, mais tarde o período dos reis. Então Josué é o primeiro livro dos livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esté. Esses livros históricos, eles são escritos por autores que não assinaram a sua obra, mas para a tradição judaica, quem escreveu Josué foi Josué, com exceção da fase do relato ali da sua morte. Então, traz descrições vívidas no relato desse livro, apontando que quem escreveu participou dos acontecimentos, pelas expressões como até que passamos, apesar de também deixar registrado com a expressão ali estão até os dias de hoje, o fato de que essa história é contada, narrada, pela perspectiva de um tempo posterior. O conteúdo do livro de Josué conta como Deus cumpriu as promessas que havia feito a Abraão, segundo as quais daria uma terra de descanso à sua descendência. Desde o Gênesis, Deus está atuando para redimir a humanidade da maldição do pecado, da morte, principalmente pelo estabelecimento de alianças. E especificamente aqui em Josué, nós temos um raio de cumprimento da aliança feita a Abraão. Lá em Gênesis, sai da tua terra. Abraão, você vai ter que sair. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Então essa primeira expressão de deixe, saia da tua terra, deixa subentendido que o cumprimento da aliança vai depender da obediência de Abraão. E Abraão obedece. Ele sai de Ur dos caldeus. Então Deus começa a dirigir Abraão, começa a dirigir as palavras de cumprimento, cumprindo a sua aliança, de que todas as famílias da terra vão ser abençoadas por meio dele, de Abraão. Então começa a progressão desse cumprimento, Deus se comprometendo com o curso fiel dessa aliança feita a Abraão. E você tem o próprio Deus falando para Moisés em Êxodo, capítulo 6, verso 8, eu vos farei entrar na terra que jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. No livro de Deuteronômio, Deus fala para Moisés. Moisés, isso no capítulo 1, verso 38. Josué, o filho de Num, o seu auxiliar, ele entrará na terra. Dê coragem para ele. Pois ele fará que Israel a receba por herança. Então essa promessa feita a Abraão tem um cumprimento, poderemos dizer, inicial, aqui nesse período da conquista. O livro de Josué cobre toda uma fase de período, que é o período da conquista, mas que vai se arrastar de modo progressivo, essa aliança feita a Abraão, no nascimento de Cristo Jesus, na sua vida, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, ao derramamento do Espírito no Pentecostes, que você vai então ter esse movimento de Jerusalém até todos os povos da terra e até a volta futura de Jesus Cristo, quando finalmente ele estará com seu povo abençoado
dentre todos os povos. A narrativa de Josué mostra que Deus conduziu o exército de Israel a entrar na terra de Canaã, a terra prometida por Deus, e que os israelitas, sob a direção de Josué, conquistam aquela terra. Agora preste atenção. Eles vão conquistar a terra, tomando a terra de 7 povos muito mais poderosos, humanamente falando, que eles, militarmente superiores a eles. O livro de Josué, então, tem 24 capítulos. E nós poderíamos dividir em 2 partes. A primeira metade relata a conquista. E nós vamos ver, principalmente no livro de Juízes, que é uma conquista imperfeita, parcial. A segunda metade do livro de Josué vai trazer o relato, então, da organização, da sua distribuição das terras, o estabelecimento das terras. Então, do capítulo 1 ao 12, essa primeira metade da conquista, do 1 ao 5, antes de Canaã, do 6 ao 12, em Canaã, e a segunda metade do livro, essa parte da organização, distribuimento das terras e estabelecimento das terras, do capítulo 13 ao 24. Do capítulo 13 ao 19, nós temos então as divisões das terras e os ajustes finais, as orientações dadas ao povo por Moisés. Nós temos no livro semelhanças e contrastes. Vamos então para as semelhanças. Semelhanças com a antiga geração. A antiga geração é aquela geração que saiu do Egito. Com essa nova geração, no livro de Josué, que está conquistando a terra prometida. Por exemplo, Deus abre o caminho. Na antiga geração, na travessia do Mar Vermelho. Nessa nova geração, no livro de Josué, a travessia do Rio Jordão. Nós temos vitória na batalha. Na antiga geração, os egípcios são derrotados no mar enquanto o povo caminhava. Aqui, Jericó é derrotado do pó, enquanto o povo caminhava. Nós temos a disciplina de Deus na antiga geração, a murmuração trouxe a disciplina com a morte de Corá, de toda a sua família e mais de outras famílias. Nessa nova geração, o pecado trouxe disciplina com a morte de Acã e de toda a sua família. Deus usa a criação e benefício do seu povo na antiga geração, no deserto, mandando maná, codornizes para suprir o povo. E aqui, em Canaã, no livro de Josué, Deus para o sol, a lua, para que Israel vencesse seu inimigo. Nós temos os registros em Josué, antes da batalha e na batalha. Antes da batalha, existem obstáculos intransponíveis, ou seja, impossíveis de serem superados, um rio muito fundo. Mas Deus, mais uma vez, intervém milagrosamente, o povo passa pelo Rio Jordão e é colocado pedras como um memorial. Lá no Egito, existe a instituição da Páscoa. Olha, quando seus filhos perguntarem para vocês o que é que significa essa cerimônia, vocês vão dizer. Aqui no livro de Josué, essas pedras são colocadas como memoriais para que quando seus filhos perguntarem para vocês, vocês vão dizer. Então nós temos essa semelhança. E a cerimônia da Páscoa, lá no Egito, marca o momento do livramento de um novo começo. O começo dessa viagem pelo deserto. Josué celebra a Páscoa no início dessa nova etapa e também assegura o sinal da aliança, que foi a circuncisão. E foi um ato corajoso de Josué, de muita fé. Porque os homens tinham que ter todo o processo de
aguardar cicatrizar o ferimento da circuncisão para que pudesse então entrar em batalha. Então esse é um sinal de confiança no Senhor, sendo que eles circuncidam-se justamente pouco antes de iniciar a batalha. E meus irmãos, existe aqui um relato maravilhoso no capítulo 5 de Josué, que é o encontro inesperado de um mensageiro divino, o anjo do Senhor com A maiúsculo, e a espada desse homem desembainhada. E ele se identifica a Josué como o comandante do exército do Senhor dos exércitos. É ninguém menos que o próprio Senhor Jesus, pré-encarnado. Na teologia chama de teofania ou de cristofania. E ele está ali para mostrar a Josué, a batalha não é sua. Esse livro não é sobre você. É sobre o Deus dos exércitos. E como ele está intervindo, usando homens fracos, um povo falho. Josué significa Jeová é salvação. O centro do livro está em Deus, desde o nome dado ao título desse livro e a esse homem que está liderando o povo, Josué. Significa Jeová é salvação. E é a forma do Antigo Testamento, do conhecido nome no Novo Testamento, Jesus. Jesus. Jesus é o comandante divino. Ele está ao seu lado. Em sua força, a vitória é assegurada. Aqueles que pela fé pessoal em Cristo Jesus confiaram em sua realização salvadora na cruz do Calvário e que reconhecem o seu senhorio sobre as suas vidas, podem ficar seguros da vitória. A vitória é garantida. O Senhor dos exércitos está presente e o comandante do Senhor dos exércitos está presente. Nas batalhas registradas aqui em Josué, existem inimigos a serem vencidos e esses inimigos estão apavorados porque eles estão ouvindo os relatos do que Deus tem feito em favor desse povo tão pequeno, tão fraco, mas que tem um Deus que tem deixado os inimigos estatalados, amedrontados, inertes. A terra de Canaã era formada por cidades-estados, cidades independentes, com reinos independentes, politicamente independentes. Isso dava a probabilidade de Deus usar o povo de Israel, um povo tão pequeno, e é por isso que tem tantas batalhas, porque são vários pequenos reinos que representam toda a terra de Canaã. E em meio a essas batalhas, a gente vai ter os contrastes. Por exemplo, de um lado, em Jericó, você tem Raabe, uma mulher estrangeira e prostituta, mas que obedece. Por outro lado, você tem Acã, um hebreu, um soldado, mas que desobedece. Do lado de Raabe, toda a família dela é salva por causa da obediência à palavra. Do lado de Acã, toda a família dele é morta pela desobediência à palavra. E no final do livro de Josué, você tem Josué dizendo para o povo: decidam a quem vocês irão servir. Eu já decidi. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E eu pergunto para você, você que está me assistindo, você já tomou essa decisão tão importante? Você já parou para pensar que existem implicações diretas para todos aqueles que estão ao seu lado? Que decisão importante! Que decisão tão importante que eu e você, nós temos diante de nós.
eu tomei a minha decisão. Você já tomou a sua? Já se entregou por completo ao Senhor Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, da sua casa? Meus irmãos, a disciplina de Acã é um relato extremamente doloroso, mas mostra que a desobediência faz cair o juízo de Deus sobre nós. Todas as vezes que nós ouvimos, se arrependa e creia no Senhor Jesus, não é um convite, é uma ordem. Aquele que obedece tem a vida eterna. Aquele, porém, que não crer em Cristo, sobre esses permanece a ira do juízo de Deus. Nós temos então dos capítulos 13 ao 21 todo o relato das divisões da terra e as orientações. Agora, sinceramente falando, muitos de vocês comentaram comigo que do capítulo 13 ao 21, e eu em parte concordo muito, mas eu vou te dar uma informação que vai te encorajar demais. Muitos falaram, a partir do 13 a leitura não é muito agradável, não. Nomes complicados, mas o encorajamento que eu te dou é que aqui está registrado o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, a sua descendência, que por meio destes abençoaria as nações. E nas palavras de encerramento, irmãos, é tão lindo porque Josué, ele reconhece humildemente que não foi ele não é o centro do livro. Josué reconhece, lembra o povo, a ajuda contínua do divino comandante, do comandante do Senhor dos exércitos. E esse comandante que teve o encontro com Josué na planície de Jericó, foi ele que estava ao lado do povo, dando e assegurando essa vitória. As palavras-chave do capítulo 23 é cumpram a palavra do Senhor. Apeguem-se à palavra do Senhor. Amem-no, o Senhor. E amar o Senhor é o mesmo que amar a sua palavra e obedecer a sua palavra. No capítulo 24, nós temos 3 movimentos aqui de Josué. Josué fala sobre, no primeiro movimento, as realizações de Deus. No segundo movimento, exigências de Deus são declaradas aqui para o povo. E, por fim, o povo é avisado. Vocês estão avisados. Vocês estão avisados. O povo, então, é convocado à fidelidade. O povo é convocado à pureza. O povo é convocado a andar em vitória. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é santo. Deus é invencível. Existe, então, em todo o livro, dois temas que estão presentes em todo o livro e estão abraçados, interligados, esses dois temas. O primeiro tema é a presença do Senhor com seu povo como o Deus que cumpre a sua promessa. Ou seja, esse primeiro tema é a presença de Deus, o Deus da aliança, a presença dele. O segundo tema é obedecer a palavra do Senhor. É o fator chave na vida do povo do Senhor. Então nós temos o primeiro tema, a presença do Senhor, da aliança, aquele que cumpre a sua promessa. E o segundo tema é a importância da obediência à palavra como fator chave para o povo do Senhor. E sobre a obediência à palavra, no livro Teologia da Revelação, ele traz uma seguinte frase: Deus investiu a si mesmo em suas palavras. Deus identificou-se de tal forma com suas palavras que, seja o que for que alguém faça com essas palavras, seja obedecer,
seja desobedecer, estará fazendo diretamente ao próprio Deus. Então, tamanha é a ligação de Deus com a sua própria palavra. E meus irmãos, sobre a palavra de Deus, me permita, já que esse é um livro de ligação do Pentateuco com os históricos, eu quero trazer à memória aquele período de Êxodo, e você vai lembrar disso. A instituição do tabernáculo, cujas características físicas são prescritas em tamanhos detalhes. E a gente fica olhando, olha, a cortina tem que ser assim, de tal tamanho, de tal cor, as argolas tem que ser assim, você vai pegar as argolas e vai colocar de tal forma. Então são detalhes extraordinários na aliança mosaica. E existe uma repetição no livro de Êxodo tamanha. Moisés fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Vocês lembram disso? Então, as palavras de Deus no Êxodo são escritas em pedra, são postas na Arca da Aliança. A Arca da Aliança é posta no meio do acampamento. Depois, lá na frente, vai ser colocada no centro de Jerusalém. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que essa era uma referência muito poderosa ao fato de que as palavras de Deus, em certo sentido, era o modo que Deus havia escolhido para estar presente entre seu povo. Isso vai explicar um pouco, irmãos, por que se considera que o povo agia em relação direta com Deus pelo modo que agiam em relação com a Arca da Aliança. E, por exemplo, segundo Samuel capítulo 6, a forma como eles lidam com a Arca da Aliança vai trazer juízo, ira, quando é tocada de modo irreverente, e também vai trazer bênção sobre a casa onde a arca é guardada. Então Deus se vinculou de tal maneira, de tal modo, às palavras escritas nas tábuas da arca, que em certo sentido está presente nessas palavras. Então o que é que de fato acontece quando Deus fala? O que é que acontece quando Deus fala? Dizer o que Deus falou e o que ele fez costumam ser a mesma coisa. Então Deus cria o mundo por meio da fala. Deus criou. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então o que Deus fala e o que ele faz é praticamente a mesma coisa. Quando Adão e Eva desobedecem à ordem falada de Deus, eles desobedecem à palavra de Deus e rompem seu relacionamento com o próprio Deus. Tamanha ligação de Deus com a sua palavra. Recusar se submeter às ordens que Deus profere é simplesmente romper um relacionamento com Ele. E olha só, em Deuteronômio capítulo 4, Moisés já havia falado: olha, a terra que vocês conquistarão, aqui no livro de Josué, vocês serão destruídos e arrastados para as outras nações. E é de fato isso que vai acontecer. Você vai ter depois o período dos juízes, o período dos reis. Você tem Saul, Davi, Salomão. No período de Robão, filho de Salomão, o reino é dividido. E aí vai para o reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Israel vai ser mais uma vez exilado e Judá também. Israel, pelo povo assírio. Judá, o povo babilônico. E aí depois você tem o resgate, o retorno do povo de Judá, Deus já afunilando no período de Neemias, de Esdras. Depois você tem um período do silêncio, até que João Batista rompe o silêncio vindo do deserto, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E agora o Cordeiro de Deus, ele é o primogênito, melhor e verdadeiro, que sai das águas.
e é o divisor de águas. É aprovado no deserto. Ele sai das águas, quando eu falo, é no batismo. E nós vamos ter uma palavra hoje à noite, mas está no canal, Jesus, o divisor de águas. Nós vamos explicar um pouco mais isso. E Moisés também na despedida, em Deuteronômio capítulo 31, ele fala, olha, vocês não vão obedecer a palavra não. Se comigo aqui está sendo o que está sendo, imagine sem eu estar aqui presente. Enfim, irmãos, o importante é a gente perceber a presença desse tema, a importância da obediência à palavra, e é por isso que nesse período de Josué, da liderança dele, vai haver paz, descanso, prosperidade. O tema do descanso é muito presente, você pode grifar na sua leitura toda vez que aparecer a palavra descanso. Agora, por quê? Porque Josué, ele obedece a palavra, ele tem um temor diante do Senhor, e ele direciona o povo a ter esse temor e ter essa reverência, essa obediência à palavra. Josué 1:8, não afastes de tua boca, não afaste o livro dessa lei. Antes medite nele dia e noite. Tenha cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim você vai trazer prosperidade ao teu caminho, será bem sucedido. O que é ser bem sucedido para Deus? É ser fiel. Você quer viver uma vida cristã bem sucedida? Seja fiel. Quer ter um ministério bem sucedido? Seja fiel. Então, quanto tempo você gasta com a Bíblia? Você apenas lê a Bíblia? Ou você medita na palavra de Deus? Qual o tempo que você tem investido no seu plano bíblico de leitura? Você tem desistido? Se você tem desistido, retome. Se você tem lido, continue firme. Mas atente também para a qualidade da sua leitura. Medite dia e noite. Portanto, irmãos, a realidade do seu relacionamento com Deus vai ser determinado pela sua relação com a palavra dele. Relacionamento com Deus e relação com a palavra são determinantes. Então, a obediência à palavra nos ajuda a usufruir o privilégio de caminhar com Deus. A gente tem isso na vida de Josué. Josué decide atravessar o Jordão. Josué exorta o povo a tomar a decisão de ser santos. Josué faz o memorial. Josué corajosamente circuncida o povo. Josué tira a sandália dos pés porque o lugar é santo. Josué invade Jericó. Josué disciplina o responsável pela derrota de acordo com a instrução do Senhor. Nada é mais importante para o povo do que conhecer a si mesmo, a sua fragilidade, a sua fraqueza, ao passo que eles conhecem profundamente o Deus da aliança. A única derrota de Josué na batalha foi por causa da desobediência de um hebreu, mostrando que o povo é falho. E a única falha na liderança de Josué, registrada, é o tratado equivocado com os gibeonitas. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. E Josué, lamentavelmente, é cúmplice nisso. E aí eu pergunto para você, você está percebendo que Josué é falho, que o povo é falho? O crente não é exemplo de perfeição, mas deve ser de progressão. Qual o método que você tem usado para tomar decisões? Você percebeu que o povo não consultou o Senhor na tomada de uma decisão importante? Você, quando vai tomar decisões, você ora ou simplesmente calcula e avalia tudo do ponto de vista humano, como os israelitas fizeram com os gibeonitas? Você tem essa tendência de calcular e de avaliar tudo do ponto de vista humano? Enfim, irmãos, o livro de Josué, ele mostra para nós que nós podemos depender dele. Nós podemos depender do Senhor. Ele é confiável. Ele não há de nos decepcionar, porque ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre as suas promessas.
O livro termina com a firme exortação e uma declaração de fé de Josué. Decidam vocês a quem vocês vão seguir. Eu já decidi. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. E você? Mais uma vez eu te pergunto, já decidiu? Agora, quando fala seguiremos ao Senhor, eu quero perguntar para você, qual a qualidade do seu seguir? Você tem seguido ao Senhor, tendo por parâmetro o seu coração e o seu sentimento ou a palavra do Senhor? Agora preste atenção. Ao meu entender, uma falha na liderança de Josué é o fato de não ter deixado ninguém. Ele não teve uma formação de um sucessor, ele não formou um sucessor. Moisés deixou Josué. Josué não deixou ninguém. E o resultado você verá no próximo livro, o livro de Juízes. Sem líder, o povo se afasta de Deus. Ou um líder ruim, ou sem líder. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Isso mostra que nem tudo que é certo aos seus olhos será certo aos olhos de Deus. Você tem seguido a Ele de uma forma que seja agradável aos olhos dele e não apenas aos seus olhos. Que Deus te abençoe nessa leitura, te encoraje, que nós possamos seguir firmes no nosso plano bíblico de leitura anual em nome de Jesus. Deus te abençoe.